Cumprimentamos a todos os nossos queridos, amados irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos sequência em continuação aos nossos estudos da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando exatamente lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Dando sequência ao estudo extra de aprofundamento bíblico, estudaremos hoje em sequência, de acordo com Romanos capítulo 1, versículo 18 a 25, os tópicos a seguir. Vamos falar sobre tipos de auto-idolatria. Idolatria da autoimagem. A definição: idolatria é tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Interessante que a idolatria não é o que nós chamamos idolatria católica, que é atribuído aos santos, às imagens de escultura, pelos crentes, a idolatria. A idolatria vai muito além daquilo que imaginamos. Porque se a definição é tudo aquilo que tira a primazia, o lugar de Deus, até mesmo o tempo que nós temos, se nós não soubermos como mordomos lidar, nós estamos também idolatrando. Aquele que trabalha muito, que não tem folga, que não tem descanso, isto também é uma forma de idolatria. É tão provado que Deus pede o descanso. Deus pede. E às vezes a pessoa não descansa por trabalhar muito, sem folga, domingo a domingo. E quando Deus vai pedir o tempo do descanso, que é de direito, a terra descansar, o homem descansar, este homem vai para a UTI. Ele vai descansar na UTI. Seria a última forma como descansar. Por isso que a Bíblia diz que os crentes em Cristo Jesus, por misericórdia e graça e perdão de Deus, eles vão adentrar no céu, e onde nós teremos o verdadeiro descanso, onde a Bíblia diz que nós descansaremos das nossas obras. Glória a Deus, como também Deus descansou das suas. Como nós estamos tratando sobre tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, nem imagine o que seria esse tudo. Tudo, desde o dinheiro até as pequenas coisas, as simples coisas. Então veja que, nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria, enquanto Cristo reflete a imagem de Deus. O que não seria idolatria, já que a idolatria é tirar a primazia de Deus? O que não seria idolatria é colocar o centro de tudo Cristo. No trabalho, Cristo. Na sua vida, Cristo. Como eu sei disso? Colossenses 1, versículo 15, 16 e 17. Diz que nele foram criadas todas as coisas. João 1 e 3. Porque nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas estão ligadas ao Filho de Deus, céu e terra. Então o centro não só das Escrituras, mas de todas as coisas criadas, é o Filho de Deus. Viu? A primazia dos mortos, primazia da criação, primazia de tudo. E quando nós saímos desta primazia que é direcionada ao Filho de Deus, porque tudo está direcionado a Ele, o homem foi feito à sua imagem e semelhança, a terra subsiste pelo poder da sua palavra, todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, por meio dEle. Então, se tirar Cristo, é como tirar uma estrela do céu, ela não sobrevive. É como tirar um peixe do mar, das águas, ele não sobrevive. E se tirar o homem de Deus, ele também não sobrevive. Não podemos tirar Cristo da nossa primazia. Se as estrelas têm que estar no céu, se os peixes têm que estar no mar, e o homem tem que estar na terra, então o nosso coração tem que estar Cristo.
Nós não podemos tirar a sua primazia. A idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda personalidade. Enganoso e perverso é descrito o coração. Jeremias 17, 9. Pois do seu interior saem os maus pensamentos, a imoralidade, a avareza, a soberba e a insensatez. Em vez disso, Deus condena a adoração a ídolos no coração. Vamos ver essa parte aí, que está se referindo a Ezequiel, capítulo 14, e versículo de número 3. Interessantíssimo, meus irmãos. Partindo aqui, a gente percebe que as obras da carne, descritas em Gálatas 5, também é uma forma de idolatria. Tudo. Não tem como. Tirou a primazia, é idolatria. Idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade, libertinagem. A concupiscência da carne, caracterizada pelo domínio do pecado sexual. Não se trata apenas de uma prática do ato imoral, mas também da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É um altar da idolatria sexual edificada no coração. Esta é a nossa aula de hoje, que vamos dar em sequência. Nós paramos na primeira parte da nossa aula, que já enviamos para todos vocês. Essa aula agora é a aula extra, falando sobre os costumes dos homens. Aonde Jesus quer atuar? No núcleo. Jesus quer atuar aqui, ó, no núcleo. Esse núcleo aqui, meus irmãos, vamos anotar aí? Ó, costume. Que vai gerar o quê? Ó, hábito. Que vai gerar o quê? Veja aí, cultura. Por final, sociedade. Às vezes as pessoas dizem, Deus não fala em costume, a Bíblia não fala em costume, mas a Bíblia fala sim, certo? O costume do Deus na terra, está lá escrito na Bíblia, meus irmãos. Os samaritanos estavam na terra errada e não souberam adorar Deus. Então, tem o costume do Deus da terra. Cristo tinha o costume do Deus da terra. E temos que aprender o costume do Deus da terra. Então, o que seria exatamente Cristo alcançar esse centro? Ele alcançando esse centro aqui, que é o coração humano, né, que está tudo relacionado ao coração humano, todas as saídas, morte e vida. Então, Cristo vai gerando o quê? Novo costume, novo hábito, uma nova cultura e uma nova sociedade. Amém? Isto é o Evangelho. É o Evangelho entrando no costume, no hábito, cultura e sociedade. Antes do Evangelho, isso aqui tudo é naturalizado. Isso é tudo carnal, isso é tudo humano. Então o Evangelho veio para trazer vida a todos estes núcleos. 1, 2, 3, 4. O costume gera o hábito gera a cultura, e a cultura gera a sociedade. Então, Cristo entrando aqui nesse costume, você não vai mais lançar lata de Coca-Cola pelo vidro do carro, e nem vai ensinar seus filhos a fazer esse costume de lançar latas de Coca-Cola seca pelo vidro do carro. Então, veja, ó, mudando o costume, mudando o hábito, mudando a cultura e mudando a sociedade. Então, isso significa regeneração, que é exatamente a santificação da cultura, dos seus maus hábitos, dos poderes da carne, livrando-se dos demônios. Este é o Evangelho, livrando-se dos demônios. Sim, a sociedade está oprimida. Foi Jesus quem disse, ide, expulsai os demônios. Porque os demônios, irmão, ele que faz a festa da carne, irmão. Ele quem está nos carnavais. Ele quem está na perversidade. Ele que está por trás da maldade. É ele que está por trás do homicídio.
Não houve tentação senão é humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima das vossas forças. Antes, com a tentação, Deus dará o escape para que possais suportar. Então há uma cultura de santidade que nós estamos ensinando, é a de Deus. Suas ordens devem ser obedecidas. Os seus filhos são obedientes, são amados, gerados por novas leis. A lei de Cristo, que ela superabundou, porque é a lei do amor. Ela é maior do que a de Moisés, é maior do que a lei natural. Embora a lei natural fosse uma base, a lei de Cristo complementou a lei natural, dando vida a este homem. Então, produzindo, gerando no novo homem, no novo ser, novo costume, que deve ser compartilhado para ter uma sociedade santa, justa e sadia. O cristianismo verdadeiro tem a cultura de Cristo, que transforma os bárbaros, que não se submete a nenhum tipo de ordem e autoridade. Os espíritos dos anticristos, da qual vivemos no tempo atuais, filhinhos. Então foi alertado que estamos nos últimos dias e que os anticristos, no plural, tudo que é contrário a Cristo, está neste mundo. Então, esses espíritos de anticristo, ele visa mudar o fundamento. Qual o fundamento? Dos bons costumes, dos bons hábitos, de uma boa cultura e de uma boa sociedade, abrindo porta para a libertinagem. Então, quando a identidade de uma instituição é destruída, então não tem mais base, nem tem alicerce. Não há mais obediência, nem há mais ordem, nem há mais santidade. Então o fim chega quando todos fazem o que lhes parece correto. Então seria todos o dono do seu próprio nariz, o dono do seu próprio ser, dizendo e pensando como age e como quer. Sendo ele o próprio juiz e o advogado que advoga suas próprias causas. Ele não tem a lei de Cristo para que tome a primazia e este eu seja aprisionado pela lei de Cristo, a lei do amor. Paulo disse, não vivo mais eu, porque o meu eu é que me matou, o meu eu é carnal, é diabólico, o meu eu não presta, é caído. De tal forma que Paulo fala sobre a necessidade da saída deste mundo corrompido, porque estamos dentro de uma mulher grávida chamada natureza. A natureza geme com dores de parto. A criação geme com dores de parto, esperando dar luz. E todos os dias nasce filhos de Deus para a entrada na mansão celestial. Glória a Deus. Amém? Vamos continuar em sequência. Glória a Deus. A Bíblia ensina a fugir da idolatria. A idolatria é aquela que toma para si a glória que somente pertence a Deus. A linguagem do idólatra se manifesta como: eu fui o único, só estava eu, não tinha mais ninguém. A idolatria se manifesta como: ninguém faz ou ninguém fez como eu faço. Eu fiquei somente, fui somente eu lá. Isto é auto-idolatria. É estar entre a obra da carne e o mundo. É querer aparecer. Isto também é idolatria. Os atos de idolatria são chamados também de feitiçaria, que também, veja, estão na mesma linha, que representa um desequilíbrio da natureza humana caída, chamada obras da carne, de Gálatas 5. Esse desequilíbrio afeta todos os instintos do homem, e que afeta a comunhão, que também é um instinto. O homem foi feito para ter contato com Deus, comunhão com Deus e com o seu semelhante, o seu próximo. Mas
a idolatria corrompeu esta comunhão, desequilibrou o instinto principal do homem da comunhão com Deus e com seu semelhante. Assim ele mudou a glória de Deus em imagem de mente de homem, humana. Eles não imaginam Deus como Deus. Na cabeça dos israelitas, Deus era um bezerro. Porque eles fizeram um bezerro de ouro. E eles chamaram aqueles bezerros de ouro de Jeová, de Yahvé, Javé, de Senhor, o Deus de Moisés. Onde estava esse povo? No Egito. Onde ele pensou em ser bezerro. Tantos deuses no Egito. De onde tiraram essa fundição para fazer exatamente uma cara de um bezerro para representar Elohim? Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus é quieta e fria, pela misericórdia e graça. Se não fosse quieta e fria, não existia mais ninguém. A ira de Deus é quieta e fria. Mas cuidado, que mesmo sendo quieta e fria, ela existe. Viu? E a Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Plantou, tem que colher. Depois da morte, segue-se o juízo. Não tem esse negócio de bem e bom não, irmãos. Temos leis para cumprir. A lei de Cristo. O Cristo em nós, o Espírito Santo de Deus em nós. Este é o cumprimento da lei. Ser cheio do Espírito de Deus. Porque se somos guiados pelo Espírito Santo, nós não fazemos mais o que é da vontade da carne. Então a inclinação da carne perde para a inclinação do Espírito. Por isso que Paulo disse, não faço mais eu, mas sim Cristo que está em mim. Porque a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. A idolatria leva os homens a criar leis para tornar a perversão e a iniquidade livre de toda condenação. Não é assim esse finalzinho de mundo que está acontecendo? Os homens que estão no poder, que estão no governo, estão fazendo leis, corrompendo a humanidade através das suas ideologias e aplicando lei ao povo, proibindo, tirando, acrescentando, proibindo o povo de Deus a ter exatamente esta comunhão com Deus, de falar com Deus, onde quer que seja. O crente é só para estar na igreja falando de Deus. Não é. Sadraque, Mesaque, Abednego não falaram de Deus só quando estava em casa ou no culto. Seja onde estivermos, damos testemunho do Senhor nosso Deus. Amém? Então veja que a ira de Deus é manifestada como resposta aos atos pecaminosos dos homens. Todas as coisas possíveis de ser revelado a respeito de Deus foram colocados dentro de cada ser humano pelo próprio Deus. Ninguém será condenado como inocente. Deus não condena inocente. Os que serão condenados serão julgados pelos seus próprios atos cometidos, conscientemente. Deus é justo. Então veja que a criação, ela vai dando um endereço. O Senhor Deus, o Criador. A criação, ela dá um endereço. A criação inanimada, o sol, a terra, a lua, os peixes, os animais, a planta, enfim, ela dá um endereço. Existe um Deus no céu. Glória a Deus. A redenção direciona a Deus. O dever de culto da comunhão direciona a Deus. A fé direciona a Deus. Mas o homem tem tornado-se inércios, corrompidos nos seus deleitos e pecados. Continuando, o próprio homem em si
direciona a Deus, a criação humana. As obras relacionadas ao ser humano, ao seu semelhante, direciona a Deus. Porque há um registro de resposta na consciência e no subconsciente, que ao Deus se revelar, leva a Deus. Por isso que não existe ateu. Porque há uma resposta consciente quando ele vê. Eles são mentirosos, isso sim. Porque não tem como negar Deus internamente. Eles negam Deus por palavras e por obras. Mas dentro dele, meus irmãos, eles não negam, porque sabem que tem uma leizinha lá dentro, que tem um Criador, um Senhor, aquele que tem mãos que faz, aquele que pensa, que é sábio, que é todo-poderoso, que tem poder, é eterno e é Deus, tem divindade. Glória a Deus. A qualidade dos atributos de Deus, os atributos invisíveis, justiça, amor, perdão, compaixão, bondade, misericórdia, graça e paz. E seu eterno poder, que é o reino, o poder, o reino, a sua própria divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são reconhecidos desde a criação do mundo e entendidos mediante as coisas que foram criadas, a natureza, as leis da química, a lei física, biológica, a biologia. Os homens são inexcusáveis por causa disso, são evidência de forma inteligente e descobrimos pela própria inteligência que neles é inerente. O ser humano é inteligente. Então essa inteligência já é uma forma de levar a Deus. Só que os seus corações são corrompidos pelo pecado. Embora eles sabem da existência de Deus, da divindade, do eterno poder, das coisas que foram criadas, mas eles são corrompidos no seu coração. Eles não têm o Espírito Santo de Deus. Eles não crêem. O que é crer? É abrir a porta que a chave está por dentro. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se ele tivesse a chave, abrir de todo mundo. Mas ele está batendo, a chave está por dentro. Alguém tem que abrir a porta para ele entrar. Isto seria a resposta da lei natural do coração. Não mate. Todo homem sabe disso, mesmo sem ser crente. Não adultere. Todo mundo sabe sem ser crente. Não minta. Todo mundo sabe sem ser crente. Só que essas coisas estão corrompidas no seu coração por causa do pecado. E somente a lei de Cristo pode reanimá-lo. Pode fazer com que esta lei venha a ter uma primazia. E ele pensar realmente Deus existe. Eu estava enganado. Por não conhecer este conhecimento inerente a Deus, de Deus, nas suas obras maravilhosas, qual é o resultado? Tornar homens nulos. Deus considera homens nulos, como se fossem animais, nas suas especulações de raciocínios, a ponto de se declararem como animais e seu coração se encher de trevas, pois conheceram a Deus, mas não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. A glorificação a Deus é o agradecimento de seus feitos, que nos livra da idolatria e condenação. Os sábios deste mundo tornaram-se loucos nos seus raciocínios mentais, nas suas ciências matemáticas, física, química, biologia, no seu coração. Hoje, por essa loucura, tornou-se nulo o que ele conhecia de Deus, do eterno poder, da sua criação. Entendeu? Então, tornando-se nulo para poder não conhecer, não entender as coisas de Deus. A demonstração dessas loucuras se manifesta quando o homem atribui a Deus, e o único invisível, como? Ele atribui a Deus uma imagem de sua própria mentalidade corrupta.
Entendeu aí? Para muitos países, o que seria Deus para ele? Entendeu aí? O que a Índia adora? O que o hinduísmo, o xintoísmo, as religiões afro, as religiões lá do Japão, da China, oriental, todas deturpadas. Todas deturpadas. Tem o Buda, o Maomé, tem uma vaca, tem animais, tem o profeta, mas não tem Cristo. Entendeu aí? Veja a dificuldade da criação, que está corrompida, que está na idolatria. O homem na idolatria, ele fabrica a sua própria imagem de coisas naturais para identificar um Deus. E ele se vê ali, e vê também ali um Deus dele, entendeu? Naquela imagem. E esta imagem, ela pode ser diabólica, porque o demônio está por trás, e ela é puramente humana e carnal, porque o homem é quem faz. Agora, a única imagem que é considerada legítima, Colossenses 1:15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é a verdadeira e única. Por isso que Jesus não aceita imagem. Porque seria trocar Jesus por alguma coisa ou outra coisa que é falso. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Só Ele salva. Então Ele é a imagem do Deus invisível. Só Cristo salva. Saiu de Cristo? Idolatria. Entendeu aí? Então o que é idolatria? É sair de Cristo. Porque Ele, o Senhor Jesus, é a imagem do Deus invisível. Como é que eu me chego a Deus? É pela idolatria católica? Não. É pelos deuses pagãos? Não. É pelas obras deste mundo? Não. É por Jesus. Jesus homem, a imagem física, o Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue, o seu corpo. Amém? Esta imagem representa Deus. Jesus, a imagem do Deus invisível. Colossenses 1 e verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém viu jamais a Deus, mas o Filho unigênito fez conhecer. Ninguém ouviu a Deus, mas ouviu Jesus. Ninguém apalpou Deus, que é invisível e espírito, mas esse Deus se fez carne, homem, mas apalpou Jesus, pegou na mão de Jesus, tocaram na palavra de Deus. Por isso que a idolatria seria sair desta forma única de revelação. Hebreus 1:1. Por esses últimos dias nos revelou por seu Filho. Então não tem mais a rocha do deserto, não tem mais as águas lá do deserto, aquelas nuvens, coluna de fogo, anjo do Senhor, capitão dos exércitos do Senhor. Não, ele sempre agora será o homem, Jesus. Há um só mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, homem. Nós vamos se encontrar com ele, porque Paulo diz, assim como ele é, nós o veremos. Glória a Jesus. Romanos 1:23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem proveniente da mente humana, corruptível, tais como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles deixaram de receber a única forma de Deus de se revelar pela encarnação com forma humana. Hebreus 10:5, prepara-me um corpo, olha aí a imagem, é o corpo físico, que já estava pronto antes da fundação do mundo. Mas os homens, na idolatria, fizeram o bezerro. E Deus disse, não é bezerro. Os homens na sua idolatria, colocaram coisas no seu coração, dinheiro no seu tempo, mas não é isso. Coloque Jesus no seu coração. Isso não é idolatria. A idolatria é tirar Jesus. Então Jesus no coração é a melhor forma e única forma para nos levar a Deus.
Os homens serão condenados por rejeitar Jesus. O único caminho, meus irmãos. A única verdade e a única vida. Não tem outro. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, o castigo de Deus, a ira de Deus se origina por não glorificá-lo como Deus, sendo ingrato, não lhe dando graças. Os laços da idolatria são resultado de um coração vazio e sem Deus para desonrar os seus corpos entre si. Romanos 1, 24. Veja a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo deles é trocar a verdade pela mentira e abrir caminho para todo tipo de libertinagem, oferecendo culto à carne, entendeu? E blasfemando do Criador, a quem nós devemos dar toda a honra e glória e culto de adoração, porque Ele é o caminho de volta. Ele é o caminho para nós voltar-se ao Criador. É a criatura voltando ao Criador. E esta criatura só volta ao Criador se este Criador tornou-se uma criatura, para conduzir a criatura ao Criador. Porque aquele que é Deus tornou-se homem. E como homem leva de volta os homens a Deus, porque ele tanto é homem como é Deus. Ele se identifica conosco e também se identifica com o Pai. O homem não reconhece a lei de Deus inerente nele mesmo. Como consequência, Deus entregou esses homens, a paixões e fames. O apóstolo Paulo se surpreende dizendo que até o ser feminino criado para adorar, a mulher criada para adorar, foi corrompido, porque ela não serviu, ela não amou, mas foi pervertido, optando pelo que é contrário à natureza, mudando o seu uso natural, criado por Deus. O castigo que traz uma morte lenta e cruel, vinda sobre a paixão infame. O que é paixão infame? É uma inflamação sensual, de lascívia, e nessa transgressão torna-se rebeldes e também descontrolados e loucos e loucas. Deus espera o arrependimento de suas injustiças, para que seu coração não seja insensato e cheio de trevas. Os sábios deste mundo tornaram-se insensatos. Os insensatos vivem a vida dos animais, sem alma e sem lei. Terrível, né? A vida dos insensatos. Deus colocou uma lei escrita nos seus corações, para que o seu coração e sua mente briguem entre si. Porque às vezes o coração condena ele, e às vezes a consciência o condena. E tanto o eu dele advoga, como também é o juiz. Mas Jesus, ao entrar no nosso coração, ele toma essa justiça humana partindo do coração, da mente, da consciência. Jesus é quem vai julgar. Ele é o advogado fiel. Ele é o justo juiz. Amém? A lei de Cristo providenciou um advogado que não seja eu mesmo, que não seja você mesmo. Então, esta mente e essa consciência sem Cristo está condenada. Então, Cristo, ao entrar dentro dessa briga de consciência e de mente, ele toma para si esta vida, para tornar esta vida equilibrada nos seus instintos de pecados. Entendeu? Então veja, dentro do homem natural, uma confusão, às vezes, olhando para o céu, tem Deus mesmo? Existe Deus mesmo? Entendeu? E o coração, às vezes, condenando, não existe. A consciência tem Deus.
existe Deus. Existe uma briga entre a consciência e a sua mente. Mas Deus tem o Espírito Santo da verdade, que ao dar ao homem, vence esta briga carnal, interna, e assim conecta o homem, uma conexão, uma adoração, conecta em comunhão com Deus e com seu semelhante. A partir da lei natural que está nele, não mate, não transgrida e não minta. E este homem passa a ser uma nova criatura, uma nova mente, um novo coração, um novo viver. A consciência que estava errada, agora tem o Espírito de Deus. Por isso que o homem natural precisa de Cristo. Porque Cristo é Ele quem deve ser o regente da nossa vida. Porque a sua lei é santa e justa. Esta lei providencia um advogado diante do Pai e diante dele mesmo, de Cristo. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. O seu eu, o seu advogado, o eu, expulsa o Espírito Santo da vida dele quando ele é natural. Mas quando ele torna-se uma nova criatura em Cristo, aceita o sacrifício de Jesus, este eu, ele passa a morrer. Não vivo mais eu. Este eu, ele é sepultado. E Cristo é um redivivo na sua vida. É um ressurreto na sua vida. Na sua mente, que acusava e defendendo, agora tem o Espírito Santo que é maior do que o seu coração. O seu coração que o acusava. Aí, Deus é maior do que o nosso coração. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Onde estão os teus acusadores? Vai, porque também eu não te condeno. Vai em paz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a justiça que justifica aquele que se converte. Glória a Deus. Cristo é a maior certeza da nossa salvação. E esta lei de Cristo veio bombardear a lei que está no coração, aquela que é contra Deus. Aquela lei chamada lei do pecado e da morte. É terrível, que está nos instintos caídos, que vem pela natureza carnal caída. E a lei de Cristo combate, bombardeando de verdades. E todo ser humano que se depara com a verdade, não tem esse na terra que não se curve a verdade de Deus. Quando Deus fala. Não tem esse que não se curve. Não existe no mundo uma criatura que não se curve quando Deus fala. Amém? Nosso Deus, quando age, ninguém pode impedir. Ele é soberano e absoluto em tudo, em suas atitudes e ações. Glória a Deus. Continuamos servindo ao Senhor em novidade de vida. Estamos muito felizes em estudar esta lição. E na próxima lição, de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Nós vamos estudar junto, se Deus quiser. A paz do Senhor, estamos preparando novas aulas e enviaremos em breve para todos vocês. Amém.